Nós falamos da primeira e segunda dimensão a nível planetário. Eu falei que a primeira dimensão estava ligada ao núcleo do planeta e a segunda dimensão ia do núcleo do planeta até a crosta planetária. Então, seria a primeira, opa, desculpem, a primeira e a segunda aqui. E a terceira estaria na superfície da Terra. A quarta dimensão começa nesse plano etérico ou campo magnético planetário, todo o planeta. E logo as outras dimensões, como o restante da quarta dimensão, a quinta, a sexta, a sétima, estariam ocupando o mesmo lugar, só que em diferentes camadas, como a gente já sabe, frequenciais, tá? Bem, a segunda dimensão, pouco se fala dela. Antigamente, o ser humano, ele estava em total ressonância com ela. E aqui vamos entrar nos conceitos do xamanismo, que são os que mais ligação têm com, dos verdadeiros xamãs, né? Que mais ligação tem com a primeira e principalmente a segunda dimensão, ou seja, com a natureza. eh, Eles, de alguma forma, se conectavam com os elementos, ou se conectam com os elementos em ressonância com a respiração do planeta, com o próprio ser. Não esqueçam que um planeta, tá, é um corpo celeste e tudo no universo tem um espírito. Lembre que eu falei que para nós essa elemental planetário ou essa espírito da natureza, ele na verdade são programas. São programas. Dentro do que se refere ao planeta, ele está formado por uma série de programas. Cada elemento, cada reino que existe aqui na Terra faz parte de programas e tem seu próprio espírito ou seu próprio elemental da natureza. O planeta Terra, ele tem o núcleo aqui, que seria a fonte onde se gera toda a energia, e tem aqui, na sua segunda dimensão, a manifestação do reino elemental. A terceira dimensão do reino humano, reino animal, reino vegetal e na quarta dimensão para cima do reino angélico. Estão todos os reinos aqui, tá? Bem, dentro desses conceitos, a vida na Terra, ou a consciência que nós chamamos de Gaia, seria o espírito da Terra. E ela tem todos esses programas. Então, Gaia, como consciência planetária, ou como espírito da natureza, já com a capacidade de sustentar uma esfera planetária, que seria um Elohim planetário, vamos chamá-lo como as pessoas também fazem alusão a Gaia, esse tem uma frequência e tem uma conexão. A energia que Gaia fornece como a mais importante é a energia telúrica e se manifesta nos elementos. Então, os antigos xamães, eles sabiam disso, eles dominavam essas forças, assim como também a relação entre as plantas, os animais, eles se preocupavam pelos ciclos planetários, pelas estações. Eu estou falando já de antanho, ou seja, de épocas muito remotas também. Essa segunda dimensão está formada, tá, pelos elementos elementais que existem entre a crosta e a superfície. Então, são elementos de químicos até elementos que fazem parte do reino mineral e do reino elemental também, tá? Bem, hoje em dia, a gente não está nem aí com a segunda dimensão. Porque poucos são os grupos que realmente se preocupam porque estamos passando por um equinócio, por um solstício, por uma mudança da estação. Já está nem aí. Então, a sociedade, a Matrix, festeja o Natal, festeja, sei lá, datas como o Dia dos Namorados, Dia do Pai, da Mãe, sei lá, essas coisas todas. Não tem nada a ver com as antigas, realmente, cerimônias que se faziam especiais. São poucas as pessoas que se lembram disso e grupos que
Continuam essas práticas, sim, mas são pouquíssimos. Em comparação com com o planeta, são pouquíssimos. Na segunda dimensão, no corpo humano, nós teríamos essa segunda dimensão no sangue, principalmente manifestado, ou nas células, onde milhões e milhões de criaturinhas vivem dentro da gente, no interior do nosso corpo biológico. Essa segunda dimensão se manifesta na interação a nível celular e molecular dos elementos. Ou seja, a segunda dimensão, como eu falei, faz parte dos elementos, além das substâncias químicas, minerais, que fazem parte dos nossos corpos biológicos. Quando a gente entra em contato na segunda dimensão, nós podemos combater ou trabalhar a transmutação de ou dissociação de bactérias, vírus, dentro desse mundo celular. Bem, o sangue representa, né, aqui a nossa segunda dimensão. E interessante porque uma das substâncias, né, que seria o ferro, que estaria dentro do nosso sangue, estaria em ressonância com o núcleo cristalino da primeira dimensão, que também é de ferro. Então, de alguma forma, nós estamos conectados ao planeta desde o campo planetário, desde o campo magnético, desde a frequência que esse campo vibra, que é a mesma frequência cerebral. Nós estamos em ressonância com a quantidade de água que existe no planeta, com a fractalidade que existe, ou seja, praticamente nós estamos inseridos mesmo a gente não entendendo como tal, a gente respira junto com a Terra. Então, assim como Deus estaria doente, o planeta também está doente, tá? E não pela contaminação concreta, e sim pelas frequências, pelas energias, por tudo aquilo que está acontecendo, tá? Essa segunda dimensão regula todos os processos corporais, aqueles que são autônomos, tá? Por isso, nossa saúde física depende da qualidade dos elementos e como esses elementos estão, principalmente a água, tá? É a fonte da nossa vitalidade. Lembrem que não somente a gente absorve energia telúrica, planetária e cósmica, mas também a gente tem propriamente energia dentro da gente, né? Que é energia vital. Quando nossa segunda dimensão está nesse equilíbrio, uma série de bactérias e vírus podem se manifestar a nível físico, ou seja, podem existir, né? Nós temos muitas bactérias dentro do nosso corpo. Quando ela não está bem, quando está desestruturada, esse campo, quando a água não está funcionando bem, quando o fogo não está, a eletricidade nos corpos não está legal, quando a malha rompe, quando existe uma queda do sistema imunológico, então as bactérias se manifestam no nosso corpo físico. Por isso, algumas pessoas cai a humanidade, quando cai a uma imunidade da pessoa, ela pode manifestar algumas situações recorrentes, por exemplo, herpes, né? As pessoas têm alguns sintomas, né, que dá para ver que é sistema imunológico e recorrentemente acontece isso, tá? E outras situações que eu não saberia ao todo como funciona. Quando harmonizamos a segunda dimensão, as nossas células se curam e o nosso DNA está sendo corrigido de alguma forma. E aqui eu separei, que queria mostrar para vocês, algumas imagens dessa segunda dimensão que ajudam na visualização quando a gente vai trabalhar com ela, tá? Aqui nós temos uma massa tumoral, que está nessa segunda dimensão também. Tem algumas imagens que eu tirei do. Aqui nós temos os neurônios, né? As rede neuronal aqui. Aqui é interessante, veja esse. Isso aqui é um fago, tá? E esse fago ali, gente, uma vez eu estava ministrando curso presencial e tinha um médico na sala também, não me lembro qual deles. E eu perguntei, me diz uma coisa, isso aqui é assim mesmo ou é uma representação artística? Porque não pode ser. Ele falou, não, é assim mesmo, está sendo representado, é claro, dentro do desenho, mas a formatação desse FAO é isso mesmo ali, tá? Eles transportam vírus. Então, gente, se torna tecnologia, não sei o que que é, tá? Bem, aqui eu gostei desse aqui porque também são as células que atacam, né? É muito interessante essa viagem pelo corpo dentro de outra impressão.
Aqui nós temos a história do domínio da segunda dimensão, que também ninguém percebe isso ali, mas existe sim um domínio dessa segunda dimensão mais do que a gente imagina. Então, vamos lá. Após a igreja se consolidar aproximadamente uns 500 anos, quando após o tal de nascimento de Jesus, ela era dirigida por alquimistas e magos. E aqui eu vou corrigir. Continua sendo dirigida por pessoas que conhecem ou têm conhecimentos alquímicos e magísticos. Essas pessoas dominavam os conhecimentos ocultos e matando ou eliminando todas as pessoas que queriam fazer uso dos mesmos para o controle de toda a população daquela época. Então, claro, a igreja sempre dominou e sempre controlou. Lembrem que sempre a igreja construiu seus templos em lugares de poder, onde as energias telúricas da segunda dimensão se manifestavam com mais força. Talvez aqui na América não aconteça muito isso, mas na Europa, por exemplo, todas as igrejas que eu conheci, ou grande parte delas, elas estão em lugares onde antigamente foram ou um assentamento celta, ou um templo para Osíris, ou um templo para Ísis, ou de Apolo, ou de não sei quem, ou eram lugares ou sítios pagãos sagrados, enfim. Todas elas botaram sua pedra mesmo nesses lugares. E obviamente que essas pessoas, né, esses druidas, esses seres, né, os celtas e outras civilizações, como os essênios e outros seres mais, conheciam essas informações, tinham ideia dessas energias telúricas, praticavam, né, celebravam os equinócios, solstícios, nós tínhamos os monumentos pré-históricos, onde se marcavam os principais pontos geodésicos, planetários, onde até o dia de hoje existem esses lugares, e a igreja sempre botou a pata, literalmente, em cima, tá? Com intenção de domínio, não é só de apagar o registro, porque ali, obviamente, eles potencializavam o quê? A energia telúrica. E se potencializa a energia telúrica dentro de um aspecto negativo, o domínio é muito maior. Bem, ensinaram a pessoas a temer a segunda dimensão, né, já que o conhecimento e o equilíbrio da mesma libertam a alma e promovem a cura. A igreja acabou com os xamãs, curandeiros, incutindo nas pessoas o medo usando o diabo e o inferno, coisa que não existe. Foi criado pela igreja no século XI, século XII, se não me engano, 9 e 12, e nos concílios da igreja católica. Então, isso não existe. Tá. Ensinaram a confiar no padre e a ter medo da bruxa. E hoje, nós confiamos na bruxa e temos medo do padre. E que a alma da vida está no céu e não no centro dos nossos corações ou no centro da terra. Bem, usaram o sangue como elemento da segunda dimensão do nosso corpo para o domínio. O sangue tem o plasma, é o elemento de segunda dimensão, promovendo guerras, mortes e sacrifícios até o dia de hoje, que isso acontece, tá? Essa é a nossa segunda dimensão aqui na Terra. Assim como é dominada no plano terreno como um todo, é dominada também no plano físico nosso, no corpo, nossa estrutura física. A primeira dimensão é o plano atômico, a gente já falou várias vezes sobre ela, tá? É o microcósmico, a dimensão atômica, a fonte, o núcleo da Terra, isso a gente já falou, onde a matéria se vira energia, energia matéria. Então, ela estaria bem no centro da Terra, aqui, e no que se refere ao corpo humano, seria o átomo, né, o núcleo representando a primeira dimensão, onde também, a partir do giro dos elétrons, se gera a matéria e acontece essa troca entre o alfa e o ômega. Essa imagem é mais ou menos como a gente veria a primeira dimensão. Então, um espaço com os pontinhos aqui, como eu falei para você.